Bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é Flávia Leite, eu sou professora de espanhol e também sou fundadora da Ateneu Idiomas. E se você não é inscrito ou inscrita nesse canal, faça isso agora, porque aqui você aprende muito sobre espanhol, sobre língua, sobre cultura, sobre certificação, tudo o que você precisar saber a respeito do mundo hispânico. E esse vídeo que você está vendo faz parte de uma série de vídeos de espanhol para viagens aqui do canal. E tem como objetivo te apresentar 5 costumes de países que falam espanhol que talvez você não conheça ainda, né? O último, se você ficar até o final, você vai ver, ele pode te impedir de ir para a prisão. Olha só, fique até o final porque esse vídeo tá sensacional. Bom, os outros vídeos de espanhol para viagens estão no meu canal, Flávia Leite, Espanhol Descomplicado. Depois você pode fazer uma maratona e aprender muito mais, tá bem? Bom, vamos começar com o costume número 1. Vamos falar sobre horários. Nem sempre os nossos relógios são iguais aos dos outros países, você sabia disso? A gente pode acabar pensando que a coisa de horário é igual em todos os lugares do mundo, que a parte da manhã vai até o meio-dia e a parte da tarde vai até umas 6, né? Esse conceito assim é amplamente difundido, claro. Mas não é bem assim que o relógio gira em todos os lugares do mundo, né? Você pode acabar combinando de encontrar com um espanhol, por exemplo, da Espanha mesmo, de tarde. E aí na sua cabeça tá lá para umas 3, umas 4 horas da tarde, né? Vamos encontrar de tarde. E na cabeça dele tá tipo assim, 7, 8 horas, deve ser bom. Porque para os espanhóis, o horário está bem relacionado com a comida e não com o sol, né? A gente tem que lembrar também que é, nem se- você vai ter diferentes posições da Lua e do Sol de acordo com a estação do ano, né? Isso, em grande parte do Brasil, é mais ou menos igual. Você tem amanhã, à tarde, à noite começa às 6, 7 horas da noite, né? Mas, dependendo se é verão, a noite em outros países vai chegar lá para as 9, 10 horas. E dependendo se é inverno, 4 horas da tarde já está de noite. Então, o horário deles é baseado mais na comida, nas refeições, do que no relógio. No meio-dia, 6 da tarde. 6 da tarde, depois 7 da noite. Não é exatamente assim, né? Eu fui professora do Instituto Cervantes, de Belo Horizonte, por alguns anos, e acontecia um pouco de confusão com relação ao horário, como quando eles me perguntavam minha disponibilidade. Eles falaram, Flávia, você tem disponibilidade para dar aula à tarde? E eu falava, sim, à tarde sim. E aí, quando eu chegava na escola, o à tarde era 7 horas da noite. Então, tem um pouquinho essa confusão com relação ao horário, principalmente com os espanhóis. Outra confusão de horário, assim, aí já tem mais a ver com os estabelecimentos e o funcionamento deles, né? Tem, por exemplo, a ver com ir para balada. Em muitos lugares, por exemplo, na Argentina, você pode combinar de encontrar, né? Vou pra balada com meu amigo argentino, com a minha amiga argentina. E aí você vai ficar pronto lá para as 11 horas da noite. 11 horas tá bom, né? Chegar lá meia-noite e tal. Mas essa hora, seu amigo ou sua amiga, eles estão tirando um cochilo ainda para te encontrar 2 da manhã para ir pra balada, né? Então todo mundo chega lá para umas 2 e não umas 11. Se você chegar umas 11, você pode acabar dançando sozinho na pista e também sem público, né? Também aconteceu comigo quando eu morei em Buenos Aires. Eu lembro de 11 horas da noite estar, sei lá, depilando a perna para depois sair, não é? Então, sempre que você estiver em outro país, é muito importante ficar atento ao horário e tentar ser o mais específico possível. Tipo assim, vamos encontrar tal hora, não um turno, tá bom? Para você não ter uma situação assim de mal entendido. Voltando um pouquinho para a Espanha, porque a questão do horário lá ainda é mais curiosa que em outros países, a rotina dos espanhóis ela é um pouco mais tarde, a rotina de um modo geral ela é um pouco mais tarde do que a rotina dos brasileiros. Os espanhóis eles tomam café da manhã antes do trabalho, né? Então eles acordam cedo e tal, depois eles vão tomar café da manhã. Geralmente eles tomam fora de casa, eles tomam num bar, por exemplo, né? E aí eles chegam no trabalho lá para as 10 da manhã. E aqui no Brasil é comum a gente chegar às 8, tem gente que chega às 7, né? E aí eles fazem uma pausa meio-dia para comer, mas ainda não é o almoço, é o aperitivo.
que eles chamam, tá bom? E aí, depois, lá para umas 2, 3 da tarde, às vezes até 4 horas, eles vão almoçar, né? Então, como eles chegam mais tarde no trabalho, eles costumam sair mais tarde também, por volta das 8, né? Sem contar que em muitas regiões ainda existe a siesta, né? A famosa siesta dos espanhóis, que eles param por 2 horas, né? Para almoçar e fecha as coisas, né? Então, isso prolonga ainda mais a jornada de trabalho deles. E as pessoas podem achar assim, nossa, que vida boa, né? Eles chegam tarde, eles fazem a pausa para almoço, mas eles também saem muito, muito tarde. Então, a consequência disso é que eles vão jantar também em casa muito mais tarde, né? O jantar para eles é 10, 11 horas da noite, que é também o horário nobre da televisão. Na televisão espanhola, os melhores programas vão passar lá para as 11 horas da noite, né? Então, claro que eles também vão dormir muito mais tarde, né? Então, é como se pegasse o dia útil, assim, e arredasse. Ó, essa é uma expressão de Minas. E empurrasse para mais tarde, né? Bem diferente do que é no Brasil. Bom, o costume número 2, a gente vai sair um pouquinho da Espanha, vai voltar aqui para a América Latina, é a presença massiva dos abacates. Dos aguacates. Então, o que é o abacate? Né? O abacate é aquela frutinha verde, linda, docinha, que a gente come com açúcar e faz vitamina, com leite, né? Se você falar isso para um chileno, para um mexicano, eles vão achar muito estranho, eles vão achar até nojento em pensar a possibilidade de comer abacate com açúcar ou leite. É porque para muitas das nacionalidades hispânicas, o abacate ele é uma fruta, mas é uma fruta que ela se come salgada, com limão também, bastante limão, né? Já uma receita muito conhecida para os brasileiros, o guacamole. Mas o abacate ele faz parte da rotina dos latino-americanos de um modo muito mais amplo que só com o guacamole, né? Ele faz parte da rotina, é uma rotina muito mais recorrente da alimentação deles do que só o guacamole que é do México, né? Então você vai poder ver abacate sendo usado como se fosse manteiga para passar no pão. Ele também pode ser recheio das famosas arepas, que são típicas, né, da Venezuela e da Colômbia. Pode ser, inclusive, um acompanhante de arroz com feijão e carne e abacate, né? Você pode fazer um sanduíche, você pode fazer um molho, tipo uma maionese. Então, são muitas as possibilidades. Eu queria até mostrar para vocês umas fotos assim de alguns pratos que podem ser feitos com abacate. Então, essa foto que vocês estão vendo aqui, é de uma arepa venezuelana recheada assim com abacate. Tem também, por exemplo, aqui, isso é um prato tipo colombiano, né? Que parece muito com o nosso, com um mexidão, assim, com as coisas que vem no mexido, mas você pode ver, tem um abacate aí no meio também. Ou o abacate no sanduíche, né? Esse daqui é um sanduíche de atum, com fatias de abacate também. E por último, um molho, né? Para você colocar, por exemplo, em cima de um pedaço de frango, né? Então, coisas surpreendentes que a gente nem tinha pensado. Agora, até que o abacate tem sido inserido com mais força, né, na comida brasileira, como salgado, né, porque foi descoberto que é muito saudável, né, comer abacate é muito saudável, tem muita gordura boa. Acho que os nutricionistas falam isso, né, que tem muita gordura boa. É, mas ainda era raro até então, né? Só raramente a gente via assim com guacamole mesmo, né? Então, o costume de comer abacate seria nosso segundo costume típico de países que falam espanhol. O terceiro costume, na verdade, não é tão bom. Tem a ver com o horário também, mas é sobre a pontualidade. Se tem uma coisa que todos os países que falam espanhol falam sobre si mesmos, é que eles são impontuais, completamente impontuais. Espanhóis, mexicanos, colombianos, todos eles reconhecem. Equatorianos, né? Tem até uma coisa chamada hora equatoriana, que é geralmente 2 horas depois da hora marcada, né? Então, todas essas nacionalidades têm em comum esse fato de
falaram, aí a gente aqui é impontual mesmo, não tem jeito. Então, se eles te falarem que você tem uma festa marcada para as 8 horas da noite, eles estão esperando que as pessoas comecem a chegar às 10 ou às 11 horas. Você pode achar que eu estou exagerando, mas se o evento não é alguma coisa relacionada com trabalho, pode se preparar para o atraso das pessoas. Elas vão se atrasar sim. Certamente você vai acabar parecendo até uma pessoa esquisita se você chegar na hora, ou você pode acabar entediado, porque a festa vai ficar vazia e você vai ficar um tempão esperando que alguma coisa aconteça. Então, quando você estiver viajando, confirma com seu anfitrião qual que é a hora que ele realmente quer e deseja que você chegue. Tá bem? Então a gente vai passar para o nosso quarto costume dos países que falam espanhol. E é um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre gorjeta, sobre dar gorjeta, tá? A gente já vai começar dizendo que gorjeta em espanhol é um falso amigo. Eles falam propina, né? Pra gente, propina é alguma coisa como um suborno, né? Mas não, em espanhol, propina significa gorjeta. E dar propina é um dos costumes mais comuns também em países da América Latina. E em alguns chega a ser até uma prática mais ou menos regulamentada, né? Oficialmente, o valor, a porcentagem. Então, as propinas, elas são dadas principalmente em restaurantes, em hotéis, em alguns transportes ou outras prestações de serviços, né? Igual aqui no Brasil. Mas qual que é o valor que a gente deve deixar de propina? Se for no restaurante, no lugar que a gente vai comer, o valor médio de quase todos é 10%, igual no Brasil, tá bom? E em alguns países, tipo na Costa Rica, eu acho que tem inclusive uma lei que fala que tem que deixar 10%, porque é um complemento para o salário dos garçons, né? Assim, já que vai ser dada a gorjeta, então eles precisam ter certeza que vão receber. E aí o salário deles é mais baixo, enfim, acho até ruim, né, nesse sentido. Um fato que pode acabar sendo um pouco estranho para nós que somos brasileiros é que em muitos países a situação de pobreza é tão grande, tão extrema. Eu não tenho notícia disso no Brasil, mas eu tenho quase certeza que deve acontecer também, né? Porque a gente também não é um país rico, né? Então, os países têm uma situação de pobreza tão grande que você pode acabar encontrando algumas situações que a pessoa vai te cobrar essa propina e que você não estava esperando, entendeu? Ou vão aparecer serviços que não estamos acostumados a ver. Então, por exemplo, é comum você entrar no banheiro e ter uma pessoa com um rolo de papel higiênico do banheiro. Então, nas cabines não tem. E aí ela vai separar uma parte e vai te entregar. E ela espera uma propina por isso, entendeu? Então, você pode não estar preparado para essa situação, né? Um outro fato curioso com respeito a pagamentos assim extras é que nos restaurantes, além de deixar a propina para o messeiro, para o camareiro, é o nome de garçom, né, em espanhol, pode ter uma taxa extra que eles chamam de cubiertos. Cubiertos literalmente significa talheres, então eles cobram cubiertos, que seria para você usar, né, o prato, o copo, o garfo, a faca. É estranho, né? Tipo assim, a fala mais comum em seguida a isso é: ah, então eu vou levar da minha casa só para não pagar. Mas é uma taxa que ela não é muito alta, ela é uma taxa, inclusive pode ser bem mais baixa do que a propina mesmo, porque ela não é proporcional à conta, ela é um valor fixo. É tipo assim, para você comer aqui você vai pagar R$ 7 para começar, né, o jogo. Mas isso também pode ser, você pode se sentir menos roubado, menos chateado, porque também é costume ter na mesa, mesmo sem você pedir nada, uma cestinha de pão com, é, na Argentina, por exemplo, um chimichurri ou um guacamole. Se você estiver no México, né, ao invés de pão vai ter umas tortilhas. Então, tem essa coisinha grátis assim na mesa, mas também existe essa taxa que chama cubiertos, tá bom? Então, a gente vai passar para o nosso costume número 5, que como eu prometi, eu vou te salvar da cadeia, que é sobre poder ou não poder beber álcool na rua. Imagina que existem países
que você não pode sentar com um amigo na calçada e tomar uma cerveja? Você quer sair com sua amiga e aí vocês falam, ah, vamos passar no supermercado antes, vamos tomar umas Skol Beats, vamos no caminho, a gente vai tomando as nossas Skol Beats. É... Não pode, imagina, não pode. E imagina um carnaval sem vendedor ambulante, sem você poder beber na rua. Pois é, assim, em muitos países ao redor do mundo, inclusive nos países que falam espanhol, né? Infelizmente, assim, eu não encontrei uma lista completa dos países que você não pode consumir álcool na rua. Se você achar essa lista, por favor, coloque aqui nos comentários. Mas alguns dos mais turísticos, né, que as pessoas mais costumam ir, você pode ser autuado pelos policiais e você pode ter que pagar uma multa. E em alguns países você pode também ter que ir para detenção, caso você se negue a pagar essa multa, tá bom? Quais são esses países? No México, na Espanha, no Chile, na Argentina. Esses 4 países, pelo menos, eu sei que é proibido beber na rua, sair com uma bebida, né? Pode ser garrafa, pode ser copo, né? Você só vai poder beber, então, consumir álcool dentro dos bares ou dentro dos pubs ou dos restaurantes e não caminhando, andando pela praça, tá? Na Colômbia, essa proibição caiu em junho de 2019. Então, na Colômbia já pode beber álcool na rua. Na Espanha, essa proibição, varia um pouquinho dependendo da comunidade autônoma. Se você não sabe, a Espanha ela é dividida em comunidades autônomas, além dos estados. Então, tem a comunidade de Andalucia, então, são vários estados no sul da Espanha. A comunidade de Catalunha, que quer se separar, né? Que está Barcelona. Então, elas têm certa autonomia de leis e dependendo, você vai pagar uma multa mais alta ou mais baixa. As multas podem variar de 100 a 600 euros se você for pego tomando álcool na rua, né? Então, se você estiver viajando em outro país, tenta se lembrar disso, tá? Mesmo que seja difícil, porque para nós brasileiros é um hábito assim muito corriqueiro, né? E o último lance relacionado a isso, assim, é que para além da multa, você pode acabar vivendo uma situação muito complicada com policiais corruptos, que eles vão perceber que você é estrangeiro, que esse negócio da multa vai dar confusão demais para eles, então eles vão usar isso como desculpa para cobrar de você. Aí sim, uma propina, um suborno, para você não ter que pagar essa multa e não ter que enfrentar esse problema, né? Eu estou contando isso porque alunos meus já viveram essa situação de ter um policial tentando autuar, mas na verdade querendo propina. Fique atento, tá bom? Então, eram esses os 5 costumes diferentes dos países que falam espanhol que eu queria compartilhar com você. Se esse conteúdo é relevante, se você gostou do que eu disse, dá um like que me ajuda demais a alcançar mais pessoas. Se você conhece alguém que vai viajar para um país que fala espanhol, compartilhe esse vídeo com eles para não ter esse tipo de problema ou não se assustar com o abacate ou não chegar cedo demais numa festa. São todas dicas, coisinhas que podem fazer com que a sua viagem seja melhor ou a viagem da pessoa que você conhece também. Eu também tenho um perfil no Instagram que eu atualizo diariamente com dicas de espanhol, com dicas de cultura, de pronúncia. Faço lives todas as quartas-feiras, às 8h30 da noite. O meu perfil no Instagram é @flavialeiteespanhol. Também me segue lá, porque lá tem conteúdo que você não vê por aqui, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. Um besito!